Pega o seu. Ó Espírito Santo, compaixão da minha vida, Senhor. Meu Deus, eu não quero, Senhor, te magoar. Eu quero ser teu amigo. Perdoa, Senhor. Perdoa os meus pecados. Ó Espírito Santo, sofri por minha vida, Senhor. Paixão da minha alma. Oh, meu Deus. Liberta, Senhor. Liberta, Espírito Santo, meu Pai. Toma tuas mãos de misericórdia, Senhor, em nossas almas. Tenha compaixão, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Nos defenda no dia da ira, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Transmissão cai. Agora não. Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Como está a live? A live está ótima. Tá caindo a live. Quero que vocês me ajudem, tá? Para que a gente possa ter uma live perfeita, tá? Uma melhor imagem, um melhor áudio para vocês, para que não se perca nada. Amém, meus irmãos? Pai do Senhor, Gabriel, obrigado. Tá ótimo. Obrigado, Gabriel. Pai do Senhor a todos os irmãos. Hoje de manhã estamos fazendo aqui uma união da igreja para que as ovelhas estejam mais perto do pastor. As ovelhas precisam estar perto do pastor. Então, a igreja fez essa manhã essa unificação aqui. Espero que todos acompanhem com muita fidelidade a Deus. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Põe a mão na cabeça. Diga assim, Jesus, essa manhã, que eu tenha a mente de Cristo, para governar o meu
corpo, pobre e pecador. Os meus olhos só contemplam a tua face, continuamente, até a minha despedida da face da terra. Senhor Jesus, nesta manhã, a minha alma te busca como as corjas, anseia pelas águas. Jesus, a minha cabeça é a tua cabeça, e o meu corpo é a tua igreja. Então todo o meu ser é do Senhor. Eis-me aqui para sofrer pela tua palavra. Senhor Jesus, quero morar na santa cidade, mas poucas coisas me deixam fora dela. Eu preciso vigiar mais, estar mais atento à sua voz, ao teu poder e à tua virtude. Todos digam amém. Se assenta um minutinho. Pega a tua Bíblia, vamos sentar. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Segunda Crônicas, capítulo 7. Alguém aqui nessa manhã está tentando ser amigo de Deus? Sim. Jesus quer ter amigos. Alguém se alista aí para ser amigo dele? Amém. Sim ou não? Sim. Feche o seu semblante agora e comece a ouvir somente o que sai do altar, amém? Não converse, não tire a atenção de vocês, porque a palavra do Senhor ele vai falar o que aconteceu no passado. 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Amém? Amém. Diga amém. Amém. Meus irmãos, prestem atenção nessa palavra aqui, saudade imediata a palavra. Deus está me mostrando essa palavra aqui. O que aconteceu aqui foi realmente a inauguração do templo. Deus disse para Davi que queria um descanso no meio do teu povo. Automaticamente, Davi, com as suas virtudes de guerra, com a sua mão levada a sangue dos seus adversários, não conseguiu contemplar e nem fazer o templo do Senhor. A Bíblia relata que Davi está cansado, vai padecer, e ali, logo pelos seus últimos suspiros de vida, quem sabe ele bate na costa de Salomão e diz: eis aí o novo herdeiro, o herdeiro do reinado. Salomão pega o trono com 8 anos de idade, e agora ele tem uma missão muito grande, em construir o templo do Senhor. O templo ele foi construído em 7 anos. Automaticamente, vários homens do norte, do sul, do leste, das províncias de Samaria vieram à construção do templo, aonde mais de 1.300 bovinos, mais de 127 mil pombos e vários e outros milhões de animais foram sacrificados pela inauguração do templo. Deus chamou Salomão quando ele estava dormindo, né? E chamou ele e apareceu para ele. E ele disse: o que queres que eu te faça? Assim como Jesus falou para Bartimeu. Ele disse: eu quero sabedoria. Salomão não olhou riqueza, mas olhou sabedoria. E por que sabedoria? Porque Israel estava quebrado. Ele só tinha 1.000 bois para queimar no holocausto. Ele não tinha mais nada. Esses 1.000 bois era para dar de sustento aos homens de Israel. Então, por que Israel estava quebrado? Porque Davi deixou a tesouraria quebrada, a secretaria de Israel estava quebrada, Israel estava quase passando fome, né? Veio daquela crise que teve, onde até as suas mães cozinhavam seus filhos. Então, essa questão foi que ele pediu sabedoria, porque o clima estava terrível, ele não sabia como, se ele tampasse esse buraco, ia nascer outro buraco. Então, ele pediu sabedoria a Deus. Deus deu sabedoria para ele e começou agora a se aproximar dele, porque Deus sabia, porque a Bíblia relata que a sabedoria é a excelência de Deus. E a Bíblia fala que a sabedoria é aquela que nós temos que colocar como aparenta. Por quê? Porque Salomão pediu a sabedoria e Deus deu a ele essa sabedoria para que ele possa construir o templo, dedicar a obra do Senhor,
e fazer com que o templo seja um templo realmente de adoração somente a um Deus, que é Jeová o Santo. Né? Então, aqui ele vai e oferece sacrifício nesse mesmo capítulo, né? Que isso está escrito lá no versículo 5. O rei Salomão sacrificou bois 22 mil, e 10 ovelhas, 120 mil, e o rei todo o povo consagraram a casa de Deus. Está vendo? Olha quantos que foram sacrificados. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas. O que nós devemos tomar muita posição nessa manhã e ficar muito esperto? Porque o templo hoje somos nós. Porque esse templo aqui ele foi saqueado pelo exército de Nabucodonosor. Ficou esse templo destruído. O povo de Jerusalém foi cativo à Babilônia, e todos sabem disso. Existiu Esdras, no tempo de Esdras e no tempo de Jeremias, os dois profetizavam dizendo que Israel seria cativo há 70 anos na Babilônia. Então, por que 70 anos? Por que cativo? Porque, meus irmãos, depois disso aqui, eles começam a profanar o templo. O rei Joás, o rei Ezequias, o rei Acás, muitos reis que passaram dentro do templo, dominaram o templo e deixaram o sumo sacerdote sujo fazer sacrifício sujo a Deus, ao ponto de Ezequias fazer trâmite, pegaram a fazer algumas ombrais de ouro na porta do templo da casa do Senhor. Deus não queria isso. Começou a fazer batente de ouro, olha que só coisa terrível, sem Deus mandar. Então eles começaram a mexer no templo, mexer, e Deus começou a sair. Mas aqui na inauguração desse templo, a glória desceu, que nem os levitas conseguiram ficar em pé. E aí, quando ele disse a Salomão, agora, todas as orações que eu vi nesse lugar, eu ouvirei do céu e sararei sua terra. Mas por que Deus não operava mais? Por que Deus saiu? Porque os reis que passaram por Israel começaram a zoar o templo, começaram a fazer sacrifícios idólatras, ao ponto de um rei, eu não se lembro se foi o rei Acás, que pegou um altar de Damasco, colocou dentro do templo de Deus. Olha que coisa terrível. Então, o que é o templo hoje? Somos nós, nosso corpo. Será o que nós estamos colocando dentro do corpo? Então, se nós transformarmos o corpo, o templo, como Deus quis ser assim construído com sacrifícios, em oração e jejum, e conservar ele do jeito que Deus quer, realmente a glória vai descer, a casa vai incendiar de poder. Mas o templo de hoje, nós estamos fazendo algumas modificações, e isso Deus não quer que faça. O templo ele é sagrado, o templo é de Deus, ele quer descansar. Naquele tempo, a Bíblia menciona que depois aqui na Nabucodonosor, o que acontece? Olha o que Deus faz, como que Deus é tremendo. Gil viu que em Israel não tinha mais homem justo, pegou um gentio para resgatar o povo, Ciro, persa, um homem, o rei da Pérsia, foi resgatar o povo de Israel das mãos de Nabucodonosor. Então você vê, depois do resgate, que eles voltam para a pátria, como diz as profecias, que ele voltaria ao regaço, eles começam a reconstruir o templo. Ciro tenta reconstruir o templo, sabe quanto tempo ele demora? 500 anos para construir o segundo templo, 500 anos. Então, quando alguém cai na presença de Deus, quando alguém acaba esquivando da verdade, obedecendo a Deus, para levantar é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Teve uma promessa naquele templo? Teve. Ageu diz, a glória da segunda casa agora será maior que a primeira. Mas não aconteceu de uma forma real. Por quê? Porque antes de acabar, em 15 anos de construção, reuniram os seus construtores dizendo que Ciro estava na manha. Ou seja, ele estava fazendo alguma para o seu lucro próprio, para o seu bel prazer. E acabaram derrubando e começou mais desastre acontecendo. E o templo começou dificultoso de novamente ficar edificado para o Senhor. Então, essa manhã você tem um corpo. O corpo é o templo do Senhor. Então, cuidado com o que vocês estão fazendo. Não é somente em maquiagem, em joias, não é isso. O corpo também, ele pensa. A cabeça tem que ser de Cristo. A cabeça que você tem pensado, que você tem agido de forma errada, isso parece que agora não tem efeito. Mas o tempo você vai fechar os olhos, não vai sentir mais a presença de Deus. Porque Deus não anda com uma mente malterizada, uma mente maliciosa, um coração perverso, desobediência principalmente. Deus não está nisso, ele odeia a desobediência. Por isso que ele é reto. Então esse templo foi o que? Defasado. Mas precisa tomar outro cuidado aqui. Qual é o outro cuidado, pastor Júlio? O que está escrito em 7:1, que desceu um fogo do céu e consumiu o holocausto. Irmãos, também desceu um fogo do céu no tempo de Jó. A Bíblia diz que desce o fogo do céu e queima os seus cabritos. Queima a sua casa, a sua fazenda. Mas aquele fogo que desceu do céu não era de Deus. Era Satanás descendo o fogo do céu. Então tem que tomar muito cuidado com o espírito que você está sentindo.
Porque se o Espírito Santo, o verdadeiro, ele enche o holocausto, Elias orou, e o fogo desceu do céu, mesmo o altar estando cheio de água. Ou seja, se vocês não tiverem vigilantes, o espírito do engano vai tomar vocês. Ele vai descer do céu também. Ele vai descer como fogo também, em cima do altar, em cima do corpo. Cuidado com sentimentos que não são de Deus. Cuidado com sentimentos nocivos. Cuidado com sentimentos maliciosos. Esses são um fogo estranho que acorreta no templo e no altar de Deus, que hoje é o coração. Então hoje nós temos um templo, que é o corpo, e o coração é um altar. Cuidado com esse fogo. A Bíblia diz que passou um terremoto, Deus não estava no terremoto. Passou um vento, Deus não estava no vento. Passou um fogo e Deus não estava no fogo. Exatamente. Então, olha como não é fácil ouvir a voz de Deus. Nunca bate no peito só porque eu sou o pastor Júlio, eu tenho a igreja, as ovelhas nas minhas mãos, eu posso fazer tudo aquilo que vem na minha mente. Cuidado. Não é porque vocês são obreiros, não é porque vocês são ovelhas, estão congregando, estão orando, estão buscando, que é o que vocês pensam, é o que Deus está pensando. Então é isso que dessa manhã nós precisamos tomar muito cuidado. Será que aquilo que a gente está pensando vem de Deus? O inimigo é astuto e fez com que o tempo de Deus seja executado pelos confins das prisões babilônicas. E o que aconteceu com o povo? O que acontece quando alguém cai? O que acontece quando uma igreja suja? O que acontece quando o templo é derrubado? Uma coisa. Quando eles vão à cativa babilônica, Daniel e também Sadraque, Mesaque e Abednego, que vão para a fornalha, eles começam a recuar, porque são jovens sábios. Daniel está orando para Jerusalém, de dia, de manhã e de noite, pedindo a Deus misericórdia, onde Deus dá os selos dos últimos dias para ele, mas jogam Daniel numa acusação terrível, dizendo que jamais ele queria adorar a Deus e não podia orar naquele momento, e pegaram ele orando. Então jogaram ele o quê? Para se curvar diante da imagem, da escultura. Sadraque, Mesaque e Abednego, comendo os manjares do rei. Então a Babilônia ela é prisão. Ela força você a viver aquilo ali. Mas o problema de uma queda não é essa. É quando o povo de Deus cai. Quando o povo de Deus cai. Quando um cai, todos caem. Quando o pastor Júlio cair, todos vocês vão cair. Quando o pastor Júlio levantar, todos vocês vão levantar também. E é assim que aconteceu com os reis. E eles eram a execução do negócio. Eles caíram. Então todo Israel foi cativo. Os profetas estavam adormecidos. E eles tinham visões falsas naquele tempo. Não era Deus mais falando, eles falavam, eu sou um homem de Deus, mas aqueles homens eram de Deus. Mas o Espírito do Senhor deixou eles. E o que é a dificuldade de cair? Quando cai, o povo de Israel volta para Israel, para Jerusalém. Você sabe que eles voltam? Sabe como que eles voltam? Voltam de brinco, maquiagem, tudo as coisas da Babilônia. Eles aprenderam lá o tempo que ficaram cativos. Os seus filhos aprenderam a nascer nos campos de Babilônia. E aí eles voltam para a terra sagrada com malas que aprenderam lá. Pingente, brinco, assim como aconteceu também do povo de Israel na mão do Egito. Os piercings, os pendentes dos egípcios, eles levaram para o deserto. Então, a queda, ela é terrível. Por quê? Porque ela afasta de Deus e você agora começa a se acomodar com os seus erros e fazendo os seus pecados conforme a origem do seu lugar de morada. Então, até levantar e se purificar é algo quase impossível. Então, tome cuidado quem está de pé para que não caia. Se cair, vai ser terrível para se levantar. E não adianta querer. Não adianta falar, eu vou conseguir. Não vai. Então, toma muito cuidado para que a sua desobediência não leve você para a escravidão. E a escravidão de Nabucodonosor não foi severa. 70 anos na Babilônia. O povo, quando olhava para Jerusalém, você via Jerusalém totalmente destruído, ao ponto de Neemias querendo reconstruir os muros, só os muros de Jerusalém. Então, toma muito cuidado nessa manhã. Essa manhã é preciosa para você pensar com calma o que você vai falar. Essa manhã é preciosa para vocês falar com calma como vocês devem agir. E sejam sensatos no falar e no ouvir.
Porque, meus irmãos, a sensatez leva vocês à prudência, e a prudência à sabedoria. E é isso que Salomão fez. Pediu sabedoria. E cresceu com sabedoria até sua morte, quando nós vemos a sua história, que ele recebe aquela dificuldade de entender. Uma mulher, duas mulheres disputando por um filho. Você viu a sua sabedoria? Ele disse, olha, vamos dividir a criança. Porque ele sabia que a mãe verdadeira jamais ia ver um filho sendo cortado ao meio. Olha que sabedoria. Então, isso fez com que Salomão fosse o maior rei existido em Israel depois do seu pai Davi. Não teve rei igual Salomão em glória e em sabedoria. Nunca na terra vai se ver isso. Jesus tinha sabedoria, ele que deu a Salomão. Mas eu digo uma coisa para vocês. A sabedoria de Jesus estava com Salomão. A sabedoria de Jesus estava com Salomão. Então, eu quero dizer, e o poder de Deus estava andando com Elias. Então, Deus, ele chega a dividir o que ele tem com o homem. Só não divide a glória. Mas aquilo que ele tem, para que o ministério dele cresça, ele dá para o homem. Ele é amigo. Ele não é um Deus ganancioso. Ele dá ainda, ele deu toda a confiança. Como que pode um profeta dizer, pela minha boca não vai chover? Quem é esse homem que manda, que é pela minha boca? Não é Deus que manda mais? Deus, olha como que Deus é humilde. Olha como que Deus é humilde. Desceu do trono para falar com o pecador como Moisés. Desceu do trono, sentou em cima do Sinai. Não era para ele estar sentado na cadeira? Não! Manda, eu obedeço aqui, eu sou o rei. Desceu do trono, montado nas asas de um querubim. Olha a humildade de Deus. Como Jesus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo é humilde demais, é amoroso demais, é muito humilde. Como pode um Deus inclinar para o homem, gente? Estou falando inclinar não assim de adoração, tá? Inclinar os seus ouvidos e baixar lá embaixo e falar, vamos conversar? Como pode um negócio desse? Hã? Ou seja, dá toda a autoridade para Elias. Elias, você manda Israel agora. Como pode? Um homem pecador. Elias era um homem pecador. Então, olha o Deus que nós estamos movendo essa manhã. Tem todos os requisitos para você andar bem com ele. Ele é humilde, ele é amoroso, ele é longânimo, benigno, misericordioso. Mas mesmo assim, nós não conseguimos encaixar nos seus quesitos. E isso é um grande problema e um fardo pesado para nós dizer. Então, o templo deve ser reconstituído com graça, com amor e cuidar, não só do exterior, principalmente da alma, da mente, do coração que procede das ruínas da vida, como diz no livro de Provérbios. Então, precisa combater esse fato. Vocês querem ir para o céu, deve ser sacrificante. O céu é sacrifício. Não é porque vocês congregam na SA que vocês vão para o céu. É busca, é luta, para que o templo de Deus não venha ser destruído e nem a mente racional. Isso foi Paulo que disse para Timóteo, que a mente racional do homem fique como está. Tem que ter razão de viver e razão de sonhar e razão de pensar. Essa racionalidade faz um culto racional, ou seja, o homem tem centrado, ele é centrado, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele deve fazer e ele anda conforme a Escritura diz. É isso que ele quer. Como ontem Deus falou com nós sobre a amizade divina, eu acho que essa palavra nessa manhã cabe muito bem para quem quer ser amigo de Deus. Quero deixar para todos vocês aqui, nós estamos em um culto a Deus, é claro. Um culto que, entre aspas, começou 8 horas. Que Deus marcou esse horário para a gente. Nós vamos respeitar o horário do Senhor. Ele coloca no coração do teu servo e o teu servo transmite ao teu povo. Então, nós vamos agora, queria aqui com muita reverência, né? Nós vamos cantar 4 hinos da harpa. E eu quero que 2 mulheres e 2 homens venham aqui na frente puxar os seus hinos, não sejam repetidos. E aí, eu vou deixar a continuação do culto. Diga amém. Amém. Vou deixar a continuação do culto para
para nós termos ainda 15 minutos de oportunidades, ok? Os monitores estão suspensos. Cleide, Silvia, Nadiel, André, Ricardo, todos os obreiros monitores não estão participando, não vão participar da oportunidade, porque eles foram advertidos por causa do horário que eles não cumpriram. Então vocês estão com ainda o coração leve, sem culpa alguma, vocês vão estar aqui oferecendo para Deus o seu melhor, estão cantando e adorando a Deus. Amém, meus irmãos? Então eu queria deixar aqui bem claro, quero deixar aqui, pedir uma pessoa que está sendo muito esforçada aqui, ele é digno de fazer isso. Bom, David vai aqui, daqui, abrir o culto. Na paz do Senhor justiça, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Um hino, amém? O hino 545 da harpa, amém? Mas de corpo e alma e coração, o Senhor, porque Ele merece, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. 545 da harpa. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Santo é o nome do Senhor, Pai. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer. Aleluia, Jesus. agora, irmãos, amém? Vamos receber a nossa irmã Isabela para poder estar louvando o nome do Senhor, amém? Vamos amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 171. Aleluia. Amém? Amém.
Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje estou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas.
Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos agora receber, irmãos, com muitas palmas que alegram o Senhor. Amém? O nosso irmão, como é que chama o nome do irmão? Irmão Fernando. Amém? Vamos poder louvar o Senhor. Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o hino 235. Muita alegria, liberdade em espírito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. Comprado com sangue de Cristo, além ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho eu sou, já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma deveras, do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero, e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei a beleza do grande rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já ao céu sim eu vou, eu sei que me espera a coroa, a qual os seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas palmas que o Senhor merece. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Agora vamos receber o nosso pastor Júlio César, amém? Com palmas que alegram o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Sentindo no meu espírito, com o Espírito de Deus,
o Espírito Santo falava para mim, dar uma oportunidade para o irmão aqui. E antes de eu trazer somente uma mensagem de 20 minutos, João, vem aqui. Glória a Deus, Deus aleluia. Janta essa oportunidade, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. É assim que Deus me fala. Amado uns aos outros como Deus nos amou. Porque Deus é a caridade. Porque se nós amamos aos outros, nós estamos na presença de Deus. E louvado é o Senhor da glória. Nós amamos esse Deus porque é o Espírito Santo. E eu amo todas as nossas famílias, porque Deus mandou falar que nós estamos na presença dele, e quando vir o arrebatamento, nós vamos ser os primeiros aqui, vão para o céu. Amém? Diga amém, Jesus. Amém. Diga glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. João capítulo 10. Glória a Jesus. Jesus, o bom pastor. Amém? Amém. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Glória ao Santo. Espírito Santo. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Que nos deu a vitória. Deu a vitória. Pelo nosso Senhor. Nosso Senhor. E Salvador. Salvador. Jesus Cristo. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós, Quem será contra Quem nós? quem será contra nós? Agindo o Senhor. Agindo o Senhor. Agindo o Senhor. Quem impedirá? Quem impedirá? Está escrito assim a palavra de Deus em 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas passa por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo teu nome, porque as suas ovelhas as traz para fora. Enquanto isso, tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará ainda pastagens. O ladrão não vem senão a matar, a roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus. Se assenta glorificando a Deus. Glória a Deus. Igreja, fazer uma doxologia do texto. Meus irmãos, presta bem atenção aqui nesse exato momento, porque o que Deus me revelou nessa palavra, Ele quer revelar a vocês também. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos num texto muito conhecido, todos conhecem, Jesus, o bom pastor, lá em João 10, e todos decoram somente um versículo nesse texto, João 10:10. O ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Isso todo crente conhece, esse versículo e capítulo. Mas o conteúdo da história não é o diabo. O conteúdo da história, no capítulo 10, é Jesus. O personagem principal desse texto é Jesus. Mas as pessoas falam, mas o diabo vai matar, roubar e destruir, pegam todo o texto do capítulo 10 e jogam no lixo. Mas o que nós precisamos entender é que o texto se fala de um pastor. Meus irmãos, ele está narrando claramente nesse texto, ele está mostrando para nós, quando nós olhamos e entendemos esse texto, a gente consegue ver em nossa visão um curral. Ele está mostrando um curral para a gente. É isso que ele está figurando no texto. Ele está mostrando o curral, ele está falando que tem uma porta no curral e tem alguém de fora. E que veio antes dele, porque ele vem no momento certo. O pastor, ele não vem no momento atrasado, ele não vem antecipado, ele vem no momento certo.
Porque tem hora certa para dar água para as ovelhas. Tem hora certa para dar e cuidar das ovelhas da sua lã. Então os que vêm antes dele, fora do horário, são ladrões e salteadores. Mas quando eles chamam para fora as ovelhas que somente conhecem o bom pastor, elas não obedecem. Mas aquele que não são desse aprisco, ovelhas negras desobedientes, o ladrão chama e ela vai. E se a Bíblia menciona que aqui no último verso, que o ladrão é o diabo, então tem ovelhas no meio do rebanho ouvindo a voz de Satanás e obedecendo. Ui, doeu. Essa foi forte. Então, se o diabo é o ladrão dessa história de João capítulo 10, então tem pessoas no meio do rebanho de Cristo ouvindo a voz de demônios e obedecendo. Jesus está falando sobre o cuidar das ovelhas. Isso aqui que vocês estão vendo é um dia a dia do pastor. Ele saindo, tirando as ovelhas para fora e ainda indo adiante delas e mandando e pastando elas. E ele, as ovelhas, ouviu o pastor. O conhece, sabe de onde ele procede. Mas enquanto esses ladrões, quando o pastor está ausente, ele entra. Lembra que disse que o lavrador da terra dormiu e o diabo jogou o joio na terra. Então, isso aqui, nós estamos entendendo que agora, no mesmo texto que ele é o bom pastor, ele deixa de ser pastor, aqui nesse texto. Uma hora ele diz, eu sou bom pastor, e outra hora ele fala que ele é a porta que as ovelhas passam. E por que isso? Porque o personagem de ser pastor é para o mundo. E o pastor aqui, para todo o universo, é Jesus. Mas para a igreja, ele deixa de ser pastor. Porque em Efésios diz que Deus constituiu o pastor para cada seu ofício. Então agora se torna somente a porta. Então o pastor Júlio agora é o pastor e leva as ovelhas para a porta. Glória a Deus. Então ele diz, eu sou a porta. Que vocês possam entrar e sair. E quando entrar, achará pastagem. Ou seja, vai ter grama boa, água boa, vão ser bem cuidados. Retirados da mão do vil tentador. Porque ele vos guarda. Por que ele guarda? Porque quando vem o ladrão, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus não está falando somente dele, porque ele deu exemplo de morrer pelas suas ovelhas. Ele está falando dos pastores que são levantados nos dias de hoje. Mas se não der, ele está falando para a segunda pessoa no texto. A sua vida, porque o lobo vem e eles fogem. Jesus já fugiu do lobo? Não. Então ele não está falando dele. Ele está falando de outros pastores levantados. Muitos levantados por emoção e não por chamado. E ele disse, esses daí quando o lobo vem, eles fogem. Mas aqueles que são bom pastor, como eu sou bom, entra na frente da vida pelas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Mas quando você olha para o texto, você encontra um personagem que ele fica meio escondido nesse texto. Nós vimos a porta, vimos o pastor, vimos as ovelhas e vimos o maligno que vem matar, roubar e destruir. Então ele quer matar as ovelhas, quer destruir elas e quer roubar do aprisco. Agora vemos algo aqui que parece que ninguém liga para esse texto, que é importantíssimo. Que está no versículo 3. A este, o porteiro. Quem é esse porteiro? Olha só, viu como que a Bíblia, passa uma palavra, dispersa todo o texto. Esse personagem aqui, ninguém fala. Quem é esse? Se ele é o bom pastor, ele está levando as ovelhas, ele ouve, o porteiro ouve a sua voz e abre para ele passar com as ovelhas. Quem é esse porteiro? Quem é esse porteiro?
O porteiro abre para Jesus passar. Meus irmãos, o que é um porteiro? Que cuida do quê? Da portaria. O próprio Deus cuida do teu filho, que é a porta, ele é o porteiro. Vocês têm que entender que esse texto de João 10 está falando de dois mundos paralelos. Tanto Jesus como pastor e como nós somos pastores. Então ele é a porta. E quem cuida da porta? O porteiro é que abre a porta. É ele que abre. Entrarmos. É ele que abre, porque Oh, glória a Deus. que ele está no meio da cidade e ela não é abalada. Verdade. Então Deus é o centro da porta. Ele está na porta. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus abre a porta? Abre. Mas nesse texto, Jesus ele configura nessa palavra que ele é a porta. Abre a porta. Então uma porta não abre sozinha. Uma porta não deve abrir sozinha. Alguém tem que colocar a mão na maçaneta. O próprio Deus, ele é o porteiro da porta. Ele entregou teu filho como porta de salvação a todos os outros. Lembra que ele disse, eu sou um bom pastor, mas um mercenário que não é pastor. O que é mercenário? Mercenário, ele anda injusto, ele quer dinheiro, ele quer ganância, ele faz até quadrilha. Esse que não é pastor, ele é mercenário, ganancioso. Esse daí, ele pega, deixa as ovelhas arrebatadas e jogadas e dispersas. Então, o que Jesus quer falar com nós nessa manhã? Vocês, não é... Olha como que Deus fala nessa igreja, porque não é eu que estou falando aqui. Vocês não podem olhar para o pastor Júlio César e só ver o bem dele, vocês têm que tentar achar defeitos nele. Vocês precisam tentar achar defeitos no pastor Júlio. O pastor Júlio deve ser investigado. Ver se realmente é um mercenário ou é um pastor. O mundo está assim porque as ovelhas obedecem a qualquer um. E não devemos submeter a qualquer homem. A qualquer líder. Porque a maioria desses são bandidos, ladrões e assassinos de ovelhas. Por isso, meus irmãos, que quando um pastor terreno cai, mostra-se mais uma vez que Cristo é o Filho de Deus. Ele diz, eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e por elas eu também sou conhecido. Então, quando não conhecemos Jesus, não somos ovelhas do teu pasto. E ele também não nos conhece. Porque se ele conhece, se você te conhecesse, e você conhecesse a ele, você ouviria a sua voz. Aleluia. E automaticamente já se colocava em prontidão a ele. Viu, meus irmãos, que a coisa mais séria do que pensamos? O evangelho é muito sério. É muito sério. Pega essa palavra de João 10, depois vai meditando. É muito sério a salvação dos homens. Porque aí ele começa a dizer, olha, vocês não estão entendendo? Aí ele começa a dizer, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou minha vida pelos meus ovelhas. Ou seja,
Então, esses daí que vai ser pastor aqui depois de mim, não é pastor. São mercenários e ladrões. Que não dão a vida. Que o verdadeiro dá a vida. Mas vocês querem imaginar o que está acontecendo aqui entre pastor e ovelha? Olha para mim e para o Pai. Eu que sou um nele e ele é um em mim. Aleluia. Quando eu falo aqui, ele ouve lá. Quando ele olha lá, eu ouvo Glória a aqui. Deus. Coisa linda! Unificação de espírito e de vida. Um fala lá, outro ouve aqui. Um fala aqui, outro ouve lá. Então Jesus, quem sabe, está falando, olha, agora eu preciso ir embora. E aí eles falam, mas por que você precisa ir embora? É porque eu, além de eu ter essas ovelhas aqui, eu tenho 12 ovelhas aqui. Tenho Pedro, tenho Simão, tenho Bartolomeu, tenho Felipe, tenho Mateus, tenho João, tenho André. Eu preciso sair agora, ele diz esse texto. E quem sabe alguém pergunta para mim, por que o senhor tem que sair agora? Eu tenho que sair porque me convém agregar algumas ovelhas que ainda não são desse aprisco. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem muitas ovelhas que não são daqui e eu preciso agregá-las. Então ele faz o quê? Ele vai ter que o pastor de ovelhas, ele não vai ter só essas ovelhas. Ele quer juntar mais ovelhas perto dele para cuidar mais de ovelhas possíveis. Glória a Deus. E essas que estão dispersas, ovelhas dispersas, são ovelhas que um dia ouviu o lobo, ouviu o bandido, o assassino de ovelhas. E ficaram dispersas. Porque no verso do texto ele disse, os outros dispersam ovelhas e é mercenário. Então ele diz que tem que agora as dispersas agregar para o teu reinado. Então o que aconteceu essa manhã? Quantos de vocês vieram de várias denominações? Quantos de vocês vieram de vários lugares da terra, em outras igrejas diferentes, e hoje estão sendo agregados pelo bom pastor? Então ele diz, ainda assim, tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar essas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho só e um só pastor. É isso. Jesus viu que na mão dos homens elas morrem, ele foi buscar na mão dos homens, porque não é deles as almas, é do Senhor. Mas só veio para a sã doutrina, só veio para a santificação, para o aborrecimento da sua própria vida, quem ouviu Jesus. Glória a Deus. Ouviu aquela mensagem ele dizendo, aquele que não deixar pai e mãe e filhos não é digno de meu Jesus. Então, quem sabe você ouviu Jesus, o bom pastor, falando assim, aborreça a tua própria vida para ganhar outra. E cada um hoje está vivendo esse sacrifício, porque obedeceu a voz de Deus. Glória a Deus. Mas tem muitas pessoas que estão dispersas na mão de ladrões. Pessoas que são desse aprisco aqui de nós, que devem ser resgatadas. Mas ele disse, ninguém vem a mim sem meu Pai me trazer. Então Deus vai trazer pessoas de vários cantos da terra para unir somente num rebanho. O rebanho da voz de Deus. Glória a Deus. Então ele disse, vocês entenderam agora por que o meu Pai me ama? Porque eu consigo dar vida por elas, posso voltar a tomá-la de novo. Então Jesus está dizendo, olha, por isso que ele me ama. Irmãos, olha bem para cá.
Usa de sabedoria agora. Israel não tinha reinado. Só tinha juízes e profetas. O povo pega o rei, o profeta Samuel, e coloca na parede e diz: nós queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Então, automaticamente, ele fica perdido, ele consulta a Deus. Saul, está passando um jovem mancebo, procurando as ovelhas perdidas, as jumentas perdidas do seu pai. A jumenta estava o quê? Perdida. Então, ele foi procurar. E ali ele encontra ele fala que ele seria rei, ele encontra um pessoal profetizando, Samuel, o jeito que ele falou aconteceu, e ali ele é cenado como rei de Israel. Pois bem. Saul foi lutar contra os amalequitas, que era uma vingança que desde o tempo de Abraão, Deus mandou vingar. Mandou ele arrancar todos os despojos, matar até as crianças, arrancar tudo. Ele deixa todo mundo vivo, pega o rei, deixa o rei vivo, pega coisas que não são necessárias e descumpre. Ao ponto de Samuel dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque estava fazendo sacrifício de desobediência. Tá bem, tranquilo. A Bíblia diz que Deus aborrece o reinado de Saul e vai cair a queda do reinado do rei Saul. Agora tem um menino no campo, um marmiteiro de batalha, que levava marmita para as guerras do seu irmão. Que é um menino franzino, que ninguém dava nada, mas que via um urso, ele rasgava no meio. Via um leão, ele afugentava o leão. Para que as ovelhas do seu pai não fossem perdidas. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Um rei desmanzelado, que não cuidava das coisas do seu pai. Mas agora Deus olhou um que não era rei, mas que parecia com Deus, que sofria por ovelhas. Davi era parecido com Jesus. Por isso que Jesus veio da linhagem de Davi. A mesma valentia por ovelhas. Aleluia. Olha só. Davi dava a vida pelas ovelhas. Jesus, filho de Davi, agora está dizendo: também dá a vida por elas. Glória a Deus. Muito forte isso daqui, meus irmãos. É mesmo? Fala para Jesus, velho. Muito forte. Amém? Amém. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. O jeito que ele vivia era o jeito que Deus pensava que tem que viver. Era isso. Isso é segundo o coração. É lá no céu estabelecer uma lei e esse cara cumprir a lei sem ao menos conhecer. É um homem segundo o coração de Deus. Que parece com Deus. No jeito de pensar, no jeito de agir e no jeito de viver. Então ele morria pelas ovelhas do pasto do seu pai. E então Deus mandou Samuel na casa de Jessé ungir. Ele não estava lá. Mas sabe quem estava lá? Os comilão e beberrão, dormindo até tarde. Enquanto o menino estava na guerra, acordou de manhã pensando e preocupado com as ovelhas. Enquanto os pastores, que querem ser ungidos por Deus, estão dormindo até tarde. Ele já estava preparado porque ele sabia que o lobo não dormia. Não tinha sábado, nem domingo, nem descanso para o lobo. Não existe sábado nem domingo para o diabo matar. Então Deus quer colocar pastores que vivem em vigilância a todo momento. Mas se um dia ele enfraquecer na carne e dormitar, o guarda de Israel jamais dormirá. Meditem nessa manhã as ovelhas do pasto. Quem é o bom pastor? Quem vocês têm seguido? Que exemplo seu pastor tem dado a vocês? Como vocês vão seguir um homem que não dá exemplo? Como vocês vão seguir, meus irmãos, um homem, esquecendo que tem que seguir Jesus?
Então, essa palavra serve para mim e serve para vocês. Para todos. Jamais um homem que teria uma igreja na mão, como eu, estaria falando uma palavra dessa. Jamais. Nunca vocês vão ouvir um pastor na terra falar isso. Pese em mim os meus frutos. Como Davi disse, Senhor, olha que loucura que Davi disse. Olha que loucura. Ele disse assim, ó, Senhor, faça justiça segundo os meus caminhos. Olha, o cara estava bem com Deus mesmo, hein? Olha, muito profundo. O cara chamou o céu em briga na mão. Olha para mim, faça justiça segundo os meus caminhos. Se eu tiver errado, o Senhor também me pega. Olha só, que loucura que Davi foi fazer. Porque ele sabia que ele estava andando certo. Ele sabia que ele não tinha rabo preso com o demônio. Ele não estava em pecado escondido. Ele tinha uma vida no altar de Deus. Ele tinha uma vida de compromisso com a palavra de Deus. E ele falou, então, faça justiça segundo o meu coração. Imagina um negócio desse? Deus, a Bíblia diz que o coração é terra que Deus passeia. Imagina Deus entrando no coração de Davi. Mas em tanta vanglória, Deus permitiu ele cair. Temos que saber, meus irmãos, medir as coisas. Não ter muita santidade demais e também não se querer ser demais. Temperança. Temperança. O que é tempero? Tempero é a medida certa. Senão acaba com a comida. Temperança é algo que é um equilíbrio. Não ser muito santo demais. Por que eu amo a Jesus? Viva Jesus, não posso pular numa piscina. Que pecado eu cometi? Então a religiosidade faz com que as ovelhas parem de ouvir a Jesus. Aí vira o quê? Um quadricismo. O que é quadricismo? Pessoas que vivem dentro de um quadrado. E elas não vivem, que são religiosas. E olha a vida dela como são. Enfermas, depressivas, fofoqueiras, contendeiras, mas guarda a sã doutrina. Abraça uma doutrina e esquece de ter a temperança. O que acontece, infelizmente, com a igreja pentecostal Deus é amor. Religiosidade. Porque o que mais tem lá dentro é fofoca e intriga. Verdade. Amor é só na placa. Então, é isso que fizeram com a igreja. O diabo fez com a igreja de Deus é amor. Pegaram eles com a doutrina e não teve temperança. Tem pessoas de Deus é amor hoje que olham para a piscina e falam: sai, Satanás! Olha para a TV e fala: símbolo da besta, o monitor. Mas não expulsam o celular que está na sua mão. Verdade. É verdade. Complicado, né? Hã? Sim ou não, meus irmãos? Sim! Tem uma tela com visão também. Então as pessoas são muito religiosas. Elas não consultam o Espírito Santo. Porque Jesus disse: o Espírito virá para nos ensinar em toda a verdade. Então, se parecer alguma coisa pecado hoje que não está na Bíblia, a Bíblia não vai ensinar vocês, porque não está escrito, não era do tempo. A única coisa que a Bíblia diz no futuro, Daniel, a ciência e a sabedoria se multiplicará, mas no fim temer a Deus. Passou disso aqui e aparece amanhã alguma coisa que Deus não se agrada, que é pecado, que os homens fizeram, vamos orar. E o Espírito Santo vai falar: é abominável para Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Não está na Bíblia, mas o Espírito Santo nos falou em oração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então vamos ser ovelha, vamos ser obediente ao seu pastor. Se Deus levantou o pastor Júlio para ser vai obedecer o seu pastor. Porque enquanto Jesus não está aqui, ele deixou pastores na terra para ser. Sim ou não? É no Velho ou no Novo Testamento? Nos dois. Desde Jeremias, desde que diz: ai dos pastores que dispersam o meu povo. Desde lá tinha pastores. Pastor sempre existiu, meus irmãos. Glória a Deus. E Deus sempre falou uma metáfora de homens que cuidam de almas. São pastores. E eles são cobrados? São. E eles prestarão conta no dia do julgamento? Isso. Eu vou estar lá na frente da igreja se tirar de arrependimento. Quero cada um o que aconteceu. Eu quero saber o que aconteceu lá dentro. Quem vai estar lá não é os obreiros, é o pastor Júlio César.
que fez a obra relaxadamente, que só roubou dinheiro da igreja, que saiu aí fazendo pecado oculto e depois dizia que era santo. Ou então o pastor Júlio César, que honrou a igreja, que obedeceu os mandamentos, que sofreu pela obra e não nenhum deles se perdeu. Jesus, ele é um bom pastor e quando ele foi partir, ele passou por um julgamento. O quê? Onde está na Bíblia? Jesus julgado? Como pastor ele foi, ele precisou dar conta. Posso provar na Bíblia? Sim. Posso ou não posso? Sim. Posso ou não posso? Jesus está dizendo antes da sua partida: Pai, estão todos aqui aquele que o Senhor me deu. Só se perdeu aquele filho da perdição. Até Jesus prestou conta das ovelhas. Amém, Jesus. Quem dera nós! Eita, glória. Ele mesmo falou: tá aqui todos que o Senhor me desse, os pequeninos, eu cuidei deles. Mas eu não peço que tire eles do mundo, porque eles são do mundo, mas só um se perdeu. Olha isso. Ele não era o pastor? Sim. Tinha que dar conta do porteiro. Porque é o porteiro que faz a contagem. Vocês estão achando, pastores, que o evangelho é brincadeira. Que é mamão com açúcar, que pega uma igreja, abre uma igreja, ganha dinheiro do povo e vai dormir para casa até tarde. A coisa é mais séria que pensamos. É por isso que tem que respeitar o pastor, porque ele sofre. É verdade. Padece. Quando vocês estão na casa de vocês, às vezes curtindo a família, o teu pastor está chorando. Ele deve ser respeitado. E Deus, ele diz: submetei os vossos pastores, porque é eles que vieram pela alma de vocês e deram conta de Jesus. Aleluia. Enquanto muitos de vocês estão aí deitados, orando para vocês mesmos, o pastor está carregando uma igreja nas costas. Demônios querem matá-lo, açoitá-lo, porque ferindo o pastor, dispersarão as ovelhas. Então o pastor carrega toda. Para o pastor trazer uma mensagem como essa numa manhã dessa, ele tem que passar por um vendaval. Todo dia para trazer uma mensagem é uma luta, tanto com filhos, com famílias, com mulheres, com mulher. Mulheres eu posso dizer agora mulheres, né? Porque agora tem na Júlia. Então, é luta. Não é brincadeira estar aqui nessa manhã. Sábado, domingo, preocupado. Às vezes vocês acham, onde o pastor Júlio está? O pastor Júlio, às vezes está ali orando, ou ligando para o asilo, tentando ver como para fazer a penitenciária, tentando ver qual que é a alma, tentando saber quem que está bem e quem que está mal, tentando conciliar fatores, regras, leis. Não é fácil ser chamado por Deus, porque se for por homem, estaria eu dormindo agora no sábado, ou então falando: Cleide, cuida do pessoal que eu e minha família vai dar uma voltinha no zoológico. Mas todo sábado, domingo, na obra, padecendo aflições, angústia e dor. Isso para levar um rebanho para o céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não foi determinações nossas, foi determinação do céu. E se eu deixar isso, nenhum irmão é igual ao outro. Então eu não posso deixar. Porque nos dias de hoje vemos pastores que não amam a ovelha. Então os irmãos têm que entender que para vocês hoje terem saciado com esse pão do céu, essa água do céu, precisou alguém abastecer para entregar. Jesus disse: aquele que crê em mim, fluirá dentro dele rios de águas vivas. Então, para mim ter água para entregar, eu tenho que também ir no poço buscar. O poço de Jacó nós encontramos Jesus também. Então, para entregar essa comida a vocês, eu precisei fazer ela. E fazer como? Em sofrimento. Em experiência de vida, espirituais e físicas. No rosto, cansado, numa alma apunhalada pelos adversários e malfeitores, como vocês veem hoje no YouTube, como que eu sou blasfemado. Mas é necessário padecer por elas. Então, se entrar um assassino aqui, pode ter certeza que o primeiro sangue vai ser o meu. E isso eu garanto a todos vocês diante do Espírito Santo. Se alguém falar assim: olha, nós vamos matar, então passa pelo pastor.
Porque ele tem que dar vida para as suas ovelhas. Porque na hora de ser pastor, dentro de uma salinha com ar-condicionado, todo mundo bate na mesa, eu mando aqui. E na hora de enfrentar o revólver, todo mundo corre. São ladrões e salteadores. Então, o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. Dá seu tempo. Fica sem ver seu filhinho de manhã e sem beijá-lo. Deixa a sua família para dar atenção a almas. Coisas essas que vocês aqui na Igreja de Arrependimento não têm visto. Infelizmente. O sofrimento do seu pastor. E poucos de vocês se importam pela vida do pastor de vocês. Não ore por ele, não jejua por ele. E nem pede para que Deus guarde de todo mal. Esquecem. Mas quando estão com fome, chama o seu pastor. E o seu pastor, às vezes, cansado, precisa tirar comida e dar. Embora estando machucado pelas lutas da terra. Então eu quero dizer a todos vocês que se um dia eu perecer, Jesus jamais perecerá, porque ele é eterno. E ele é o nosso pastor. Então eu quero dizer a vocês, obedeçam a voz de Jesus. Obedeçam o seu ministério e as suas palavras. Porque ele cuida da gente. Se a gente agora vai sair daqui, todo mundo vai se dispersar, cada um vai para o seu caminho, cada um vai lá brincar, outros vão sair, agora daqui a pouco nós vamos sair os homens. Entenda uma coisa, ele sempre estará conosco todos os dias. Aonde você estiver, parece que aqui você pode se constranger mal pela palavra, mas eu vou falar. Até na hora de ser no banheiro, ele está ali na sua frente. Cuidando de você. Para escorregar e bater a cabeça no vaso sanitário. É um amor que não dá para explicar. É um pastor muito presente. Amoroso, longânimo, benigno. E nós não podemos fazer o seu culto de qualquer forma, porque ele não merece, ele já sofreu demais. Por mentiras e por falsas oportunidades mentirosas. Me dá dons que eu vou cuidar do povo. Ele deu. E eles ganharam dinheiro, e ganham até hoje com os dons. Profetas ganhando dinheiro com revelações. Dom que Deus deu. Macumbeiros hoje fazendo sala de espiritismo com dom que Deus deu. E foi para outra religião e agora adivinha, fala da vida da pessoa inteira, porque é profecia. E Deus dá sem arrependimento. Então Deus não quer mais dar dom para os homens. Por quê? Porque os homens são gananciosos. Tá pegando dom para se aparecer no meio do YouTube. Tá pegando dom para querer mostrar que é o cara. Isso Deus não quer. Ele quer que todos entendam que as ferramentas do Espírito é para a edificação da igreja. Somente é isso. E que trabalhem em prol da sua vinha. Amém, meus irmãos? Amém. Que palavra maravilhosa. Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Levantar. Que palavra maravilhosa. Preciso somente falar alguma coisa aqui de Deus, uma revelação do Espírito Santo. Tá? Queria falar com a irmã Thalita, filha da irmã Cleide. Irmã Thalita, o Espírito Santo manda lhe dizer assim, olha, que é mesmo com pouca força mesmo, que ele está muito feliz pela sua atitude. E eu vi a Deus muito feliz olhando para você nessa manhã. Pela sua decisão, dedicação. E ele diz para você... Glória a Deus, aleluia. Na dor, na angústia, nas aflições. Mas ele tem conhecido o seu coração. E ele está dizendo aqui para você se esforçar um pouco mais. Vai chegar um tempo na sua vida que ele vai começar a dirigir de uma forma mais rude. Ele está muito feliz pela sua dedicação. É isso que ele mandou entregar para você, tá bom? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, vamos entender que hoje é um dia com muita alegria. Quando Deus me falou para o João Batista ter a oportunidade, você viu que Deus tomou ele. Glória a Deus. Ame uns aos outros. Deus falou na boca do João Batista e ninguém percebeu isso. O Espírito Santo falou, dá a oportunidade para o João Batista. Agora me fala, um monte de pessoas, e por que só o João? É porque, meus irmãos, Deus não usa qualquer um. Deus só usa pessoas que estão em oração e temoradeza dentro da palavra. E realmente, é tão de Deus isso,
Porque a vida do João aqui dentro é só orar, ler Bíblia e se santificar. Obrigado, meu Senhor da glória. Então, ele está sendo um vaso. Glória a Deus. Onde Deus mandou dar a oportunidade para ele. E até eu estranhei, falei, mas para João, o que está acontecendo? Obrigado, Deus. E aqui ele falou, com poucas palavras, mas falou o que Deus mandou falar. Que se nós continuarmos amando uns aos outros, somos os primeiros a subir no arrebatamento. Oh, glória a Deus. Amém? Amém. Digo graças a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Todos estão em paz? Amém. Todos em paz, meus irmãos? Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Pedir a oportunidade do pastor aqui. Eu gostaria de pedir ele perdão e perdão aí os pessoal aí que cuida da gente aqui no interno aqui. Sobre ontem, que eu fiz por mim próprio, de mexer nas churrasqueiras sem permissão suas. E isso aí foi muito errado. Eu gostaria de pedir perdão a você. Que lindo, hein? Aleluia. Glória a Deus. Isso é a atitude de uma ovelha. Para mim, eu esqueci. Mas para ele, ele fala, eu não posso fazer isso. Eu errei, eu não posso fazer isso. Estão ouvindo? Meus irmãos, eu vou só ensinar uma coisa para essa igreja aqui, porque eu já vi só um monte de igreja, todas as igrejas, 100% das igrejas brasileiras fazem isso. Porque na hora de culto, alguém pisa ali, vocês olham. Uma criança passa e vocês tiram a atenção. Eu não consigo fazer isso. De verdade. É porque pessoas estão na carne, tem dois mundos aí. Não saiu do mundo físico, não, gente? Pois uma palavra dessas, não saíram do mundo físico? Se uma criança passar aqui e derrubar a cadeira, vocês estão... Se alguém ali passar e um cavalo trotar... Que ouvido vocês estão ligados? O daqui ou o de lá? Qual os olhos que vocês estão ligados? O daqui ou o de lá? David acabou de chegar aqui, todo mundo olhou para ele vindo. Vocês estão ligados aonde? Na terra ou no céu? No céu. Se é que estão. Lembra? Culto é olhar e ouvir. E ter sede daquilo, ó. Glória a Deus, aleluia. Por que na hora de comer vocês não olham muito para a direita nem para a esquerda, assim, para o prato? Alguém toma água olhando assim? Hã? Não. Olha para dentro do copo, ou então, pelo seu prazer, sentindo o prazer da água. Porque estão sendo saciados. E por que a igreja não consegue ficar olhando para o altar que sai águas de rios de águas vivas aqui de cima? Só ficar olhando para cá. Porque tudo chama a atenção de vocês, tudo. Se um cara agora buzinar num carro disparar, todo mundo... Disparou, já sei que é um carro. Tô querendo ouvir aqui. Ah, mas só é uma criança, quero ouvir ali. Então tenha atenção nisso aí. Fica os olhos fechados. Os olhos fechados. Nós vamos orar mais um minutinho. Agradecer ao Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te agradeço por essa manhã, por ter falado conosco de uma forma muito gloriosa e tremenda. Pai, justifica teu povo e dá força para cada um, para que cada um possa viver a mente de Cristo e a vida de Cristo. Porque o tempo são más e as injustiças da terra cobrem todo o universo. Te peço, Senhor Jesus, que o Senhor guarde cada um desses pequeninos e desses irmãos que aqui se encontram. Pai, justifica teu povo pelo poder da sua palavra e leva cada um segundo o seu amor, para que a sua glória seja, Deus, tomada nesse tempo. Espírito Santo, abençoa cada pequenino e que esses tais possam viver de acordo com o que o Senhor o chamou. Deus Santo, Deus Poderoso, alimenta a nossa alma, alimenta, Senhor Jesus, a nossa vida e que possamos estar firmes no dia mau. Ó Deus Santo, Deus Poderoso, abençoa a todos pelo poder do teu sangue e que a sua palavra
possa estar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Amém. Todos digam graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu contar até 3 bem forte, vocês vão dar uma glória a Deus bem forte. E vai complementar o seu irmão e dizer para o seu irmão assim, olha, seja fiel a Deus. 1, 2, 3. Seu irmão, seu irmão. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, meu filho. Olha o João Batista aí, ó. Vamos lavar, Vai levar a lavagem, ó. vou levar. Quer ver? É. Rapaz, seja fiel a Deus, glória a Deus. Essa aqui é a irmã Gabriela, a irmã Celina, a irmã Vanice. Aquela lá não sei o nome dela não. Essa aqui é a irmã Brenda. Faltou só você, eu acho. Acabou. Seja fiel a Deus. Acabou. Eu acho que acabou. Paz do Senhor Jesus. Eu tenho, se não ganha, eu não lembro. Olha que lindo! Olha o abraço dos irmãos, que lindo! Glória a Deus! Vai lá, abraço também, irmão! Que lindo! O outro tá rindo aqui. Deus é bom demais, né?
Que palavra, hein, pastor? Que palavra, hein? Esse é, mano. Deus é fiel. Glória a Deus. Aí agora é rumo ao céu, né, Ricardo? Isso aí. Rumo ao céu, a gente tá voltando. Amém. Vou levar. Não, rapaz, o que eu acho. Tá bem. A paz do Senhor a todos os irmãos. Que Deus abençoe vocês, que seja fiel a Deus até o fim dos tempos. Amém. Eu creio que todo mundo vai ser fiel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus está voltando, está próximo de nós ir embora desse mundo. Eu creio. E as visões? Você teve alguma visão hoje? Tive. Fala, então fala para o pessoal da live, os irmãos. Apareceu duas luzes hoje, na Bíblia hoje, no segundo Daniel 12 e 13, você mostrou aquela hora. Né? 12:13. Tu, porém, segue os teus caminhos até o fim, pois descansarás e o fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Glória. Cada um vai receber a sua herança no fim dos tempos, um dia nós foi embora desse mundo. Amém. Deus é fiel com nós, viu? Nós Amém. amamos nós. Glória a Deus. O Pedro tá colocando aqui, ó. Daniel 12 e 13. Isso aí, Pedro. Qual o Pedro? O Pedro. Ah, não sei, não vi. Aí o ônibus de volta. Tá ali, olha lá. Irmãos, então nós vamos encerrar a live já. Aí provavelmente mais à tarde, não sei se o pastor vai gravar mais alguma live. Então eu desejo a vocês que vocês tenham a paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem firmes com Jesus, meus irmãos. Deus abençoe vocês todos. Fiquem firmes na fé. Amém? Então, fiquem com Deus, irmãos.